Fala pessoal, aqui é o Daniel José, deputado estadual para o Novo em São Paulo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Enem, a polêmica dessas últimas semanas, do adiamento ou não da prova e também discutir um pouco de futuro do Enem e como o Enem deveria evoluir para se tornar uma prova cada vez melhor e que seja cada vez mais acessível para alunos do Brasil todo. Mas antes de começar esse vídeo, começar o tema, a análise, eu gostaria de pedir para vocês mais uma vez, daqui da minha casa, no meio dessa quarentena, pedir para vocês seguirem o nosso canal, clicarem no sininho para receber as notificações e também darem like no vídeo. Isso é muito importante pra gente, fazer com que a nossa mensagem chegue a cada vez mais pessoas. Bom, tudo começou quando o ministro da Educação foi perguntado por jornalistas se iria ou não adiar a prova do Enem. E ele, obviamente, respondeu de forma muito não racional, nem técnica, e disse que não iria adiar a execução do Enem e que a prova do Enem não serve para reduzir desigualdades, mas para avaliar alunos. Isso obviamente gerou um fogo no parquinho, todo mundo começou a postar, a criar um movimento para que a prova do Enem fosse adiada. A minha posição sobre isso é muito clara e técnica. Uma vez que a gente está no período de quarentena, uma vez que todos os alunos do Brasil tiveram que se adaptar a uma realidade diferente da sala de aula, e uma vez que o setor privado responde de uma forma muito mais rápida, implementando sistemas de aulas online, de ensino à distância, enquanto que o setor público não consegue ter essa mesma celeridade, e até hoje vários alunos não estão tendo aulas, simplesmente acompanhando uma aula ou outra na TV Cultura aqui em São Paulo e em outros estados também. Existem TVs que estão passando conteúdos educacionais, mas um conteúdo de uma forma muito reduzida, uma carga horária muito reduzida, tem aplicativos e tudo mais, mas a gente sabe que isso ainda é muito fora daquilo que deveria ser o adequado para que milhões de alunos pudessem estudar sem menores danos à sua aprendizagem. Infelizmente, o setor público no Brasil tem uma capacidade muito limitada, muito baixa de executar serviços, em especial em momentos de crise. Então, obviamente, no final de contas, com uma crise como essa do coronavírus, obviamente o governo não vai conseguir executar bem as coisas que ele se propõe a executar. Essa é uma realidade, não é de hoje e nem só do Brasil. Isso é uma realidade padrão praticamente em quase todos os lugares do mundo e ao longo da história. Então, dito isso, a necessidade de postergar a nota do Enem, a prova do Enem é muito alta. Precisa mesmo para pelo menos compensar um pouco de todos os prejuízos que os alunos tiveram ao longo do ano por conta do coronavírus, da quarentena, do distanciamento social. Dito isso, qual seria a data adequada para a prova do Enem? Aí já é uma questão um pouco mais complexa, porque antes de definir uma data, se vai ser dia tal de dezembro ou janeiro do ano que vem, ou se vai para final de novembro, enfim, antes da gente definir, a gente tem que primeiro avaliar quais são os aspectos técnicos que são envolvidos entre a realização da prova e que é o começo desse fluxo de processos até o aluno ser matriculado na faculdade. A primeira escolha que a gente pode fazer é fazer a engenharia reversa e perguntar: as universidades topam postergar o período de matrícula? Será que a gente teria que levar isso em consideração também? Então isso é uma primeira variável. Então a gente ali poderia já adicionar 1 ou 2 semanas de postergação da prova. Então a gente poderia pegar todo o processo entre a execução da prova e a matrícula na faculdade e deslocar para o lado. A gente poderia fazer isso. É uma das variáveis que poderiam ser consideradas. Outra é: quais são os processos que vêm anteriores à matrícula na universidade? Tem o processo do SISU e do ProUni, que começam em datas específicas e terminam em datas específicas. Aí a segunda pergunta que poderia ser feita é: pode empurrar um pouco mais esses dois processos que ocorrem em paralelo ao longo do tempo, mas para o futuro? É possível fazer isso? Se sim, a gente consegue ganhar mais uns dias. O processo de cada um, do SISU e do ProUni, duram X dias. Será que a gente consegue reduzir alguns dias nesse processo de inscrição do SISU e do ProUni? Sim, não. Isso é uma outra escolha que pode ser feita. Por fim, tem o processo inicial, que é a execução da prova do Enem e que demanda um tempo de correção. Então esse tempo de correção, sobretudo correção das redações, que é a parte mais trabalhada da correção, do processo de correção do Enem, esse processo pode ser encurtado ou não? Bom, pode. Então isso é uma questão técnica que o pessoal do MEC vai ter que decidir. Se puder, mais uma parcela de tempo que a gente ganha. Quando a gente soma todos esses ganhos de tempo, de processos mais curtos e que possam ser postergados no tempo, a gente junta tudo isso e consegue definir o máximo, uma data máxima para execução, para a nova data de execução do Enem. Aí
já vai ser uma discussão muito mais de viabilidade. Por exemplo, faz sentido colocar a prova no dia 1º de janeiro, no dia 25 de dezembro? Provavelmente não. Então, provavelmente vai ter que ter algum tipo de jogo ali de definição de datas, mas o período, o espaço de manobra, né, de margem de manobra que o Ministério da Educação tem é exatamente esse. É considerando a correção da prova, o processo do SISU, do ProUni e as matrículas das faculdades, das universidades pelo Brasil todo. Quanto que dá para mexer no tamanho desses processos e o quanto que dá para postergar esses processos, tudo isso junto e todas as escolhas que envolvem cada uma dessas decisões, né, vão ser, afinal de contas, os determinantes para definir uma nova data para o Enem. Então tudo bem, a gente viu todos esses assuntos, são muito importantes, mas tem um assunto muito relevante que ficou de fora de todo esse debate, que é como que a gente pode fazer para que o Enem melhore e no futuro ele atenda cada vez melhor os alunos brasileiros. Bom, o Enem ele foi um ponto muito positivo, né, na educação no Brasil ao longo dos últimos anos, porque ele de uma certa maneira facilita o acesso dos alunos às instituições de ensino superior. Antes do Enem, os alunos tinham que fazer, na minha época, por exemplo, os alunos tinham que fazer vestibulares em todas as universidades que eles gostariam de estudar. Então, era muito comum ver alunos viajando no Brasil inteiro, tendo maratonas de 10, 15, 20 provas, assim, uma loucura. Várias aconteciam ao mesmo dia, então impossibilitava, ou você tentava ir para a Unicamp ou para a UFMG, ou você tentava a Federal do Rio de Janeiro ou, sei lá, a Federal de Pernambuco, e por aí vai. E além disso, os custos, né, de fazer cada uma dessas provas, de se deslocar, são enormes e acaba inviabilizando para as pessoas que, como a maioria da população brasileira, né, que não tem condições de ficar viajando, de ficar, enfim, tendo uma série de despesas para ficar fazendo provas pelo Brasil todo. Então o Enem, ele se torna um hub, uma plataforma única de acesso a um número muito vasto de instituições e acaba favorecendo os alunos de baixa renda. Isso é fantástico, isso é excelente. Mas ele é perfeito? Não, não é perfeito. Como que ele poderia ser melhorado? E aí eu gostaria de puxar aqui o exemplo dos SATs, das provas americanas para se entrar nas universidades, né? As provas nos Estados Unidos, né? Para você entrar na faculdade dos Estados Unidos, a gente já falou no outro vídeo, que posso deixar aqui como referência para vocês, mas para entrar nos Estados Unidos você tem que mandar toda uma documentação com histórico escolar, currículo e também de provas de proficiência em inglês, para quem não tem inglês como a sua língua materna, e também provas de conhecimentos específicos, né? Então tem o SAT para você entrar na faculdade, né, na graduação, tem o GRE, o GMAT para você entrar na pós-graduação. Só que essas provas, elas também têm uma dinâmica muito parecida com a do Enem, elas também são de teoria de resposta ao item, o TRI, que é uma maneira de colocar questões diferentes para pessoas diferentes e avaliar as pessoas no mesmo nível. Então isso é uma vantagem muito grande que o TRI traz, apesar de ter alguns pontos negativos, mas a gente pode falar disso num outro momento. Então, assim, dado que tem o TRI, que poderíamos aplicar provas com questões completamente diferentes para diversos candidatos e avaliar todos eles no mesmo nível, por que não fazer como o sistema americano funciona, que é datas disponíveis para fazer prova o ano inteiro. Então, nos Estados Unidos, se eu quiser fazer o SAT, é só entrar no site e marcar uma data. Então, eu sei que a prova é executada 3 vezes por semana, ou sei lá, 4 vezes por semana, ou todos os dias da semana, e eu posso ir num centro de execução dessas provas, que tem vários computadores, e fazer essas provas nos computadores, passar uma manhã inteira, uma tarde inteira, enfim, fazendo essas provas aí para entrar numa universidade americana. Por que não esse sistema ser implementado no Brasil? A gente já sabe que o MEC tem avançado para que a prova seja digitalizada e não só no papel. Isso já é um avanço muito grande, mas o passo seguinte, ao invés de criar uma super operação logística e super complexa de executar a prova no Brasil inteiro, numa mesma data, no mesmo horário, com milhões de alunos fazendo ao mesmo tempo, por que não, no final de contas, você disponibilizar essa prova diversas datas ao ano inteiro pelo TRI, que é o modelo das provas executadas pelo Enem? A gente poderia ter um banco de questões de centenas de milhares de questões e com níveis, né, diferentes de dificuldade. Então, dado que é um sistema que propicia a execução de várias provas, de questões diferentes e mantendo, né, um nível de dificuldade padronizado, então por que não utilizar esse sistema americano no Brasil? Eu acho que é isso que a gente deveria aspirar. Daqui a 5, 10 anos, os alunos que se formam no ensino médio no Brasil deveriam ter diversas opções de datas para se fazer a sua prova. E isso, no final de contas, deveria dar muito mais oportunidades para as pessoas, permitir com que elas se organizem de forma muito melhor, permitir com que elas possam fazer a prova mais de uma vez ao ano, se quiserem, tentar obter uma nota maior e por aí vai. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais interesse sobre esse tema, me mandem mensagens.
que a gente se aprofunda ainda mais sobre as provas do modelo TRI, sobre como funciona nos Estados Unidos, enfim, tem muita coisa legal que dá para se aprofundar e se espelhar nesse modelo americano aí para a gente conseguir adaptar o Enem, para que o Enem no futuro seja uma plataforma ainda mais ampla e acessível para que todos os alunos possam se testar, se provar e tentar entrar na faculdade, que é o sonho de muita gente. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Valeu!